Mecânica Quântica! Quantum Mechanics. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. Mecânica quântica. E aí pessoal, beleza? Bora o nosso último vídeo do semestre, hein? Último videozinho de Quântica 2, que semana 11, nosso terceiro e último vídeo. Então fala de espalhamento elástico entre um elétron e um átomo, né? Elétron rápido, aqui a ideia de... porque vale a aproximação de Born, né? Mas aí, então, a gente vai terminar o curso, esse é um bom jeito de terminar, né? Com um problema físico real, né? Acabou aqueles negócio meio que de conceito, né? Pelo menos esse aqui é um problema prático, prático no sentido que ele pode ser realizável, né? Você pode tacar um elétron num átomo de hidrogênio e comparar isso daqui, né? Então ele tem que ser rápido para valer a aproximação de Born, e no final eu vou comentar um pouquinho, é bom que ele não seja tão rápido, porque para garantir que esse espalhamento é elástico, né? Mas isso a gente vai entender melhor em Quântica 3, mas eu vou comentar aqui um pouco no final. Então bora, que esse vídeo, vamos começar logo, que esse vídeo vai ser enorme e muito emocionante. Estamos acabando. Provavelmente, não sei se eu já gravei vídeo Quântica 2 aqui, né? O pessoal de Quântica 3 me vê aqui bastante, né? Vocês eu não sei. Mas vamos, então, se achar o cenário estranho, ignora. Então, vamos lá, os tópicozinhos, né? Agilizar. É bem grande esse vídeo. Então você tem, vamos definir o problema, né? Um elétron, um átomo genérico, né? Vamos fazer uma construção bonita e geral para isso, para chegar no resultadozão meio que fechado, né, em termos do que a gente chama de fator de forma, que é um elemento importante para esse tipo de coisa, espectroscopia, sei lá, quem trabalha com isso, ou física atômica, né? Essas coisas são importantes, a gente vai definir, né? E vamos, né, seção de choque, certos limites quando a partícula é muito lenta. Então vamos voltar e ver que o espalhamento fica isotrópico, independente da energia, né? Isso vale ainda aqui nessa região. E também se ela for muito rápida, como é que fica, né? E o exemplo tem que ser o átomo de hidrogênio, que é o átomo que a gente tem, né? Então não tem muito o que fazer. Então vamos embora. Então qual o problema em si? Você tem um elétronzinho, você tacou, ele interage com o seu átomo, que seria seu núcleo, e essa é a sua nuvem esférica, né? Então aqui você tem Z prótons e Z elétrons. Esse cara interagiu, a gente está no digamos, referencial do centro de massa desse sistema de dois, né? O centro de massa está no meio do átomo, que o átomo é 1800 vezes Z, pelo menos, né? Fora os nêutrons, né? Que é mais pesado que o elétron, né? Então esse cara, aqui está o nosso referencial está aqui no meio. Então esse cara entrou com um K, né, e saiu com um K'. Esse ângulo θ aqui, a entrada e saída, é o ângulo de espalhamento. A gente assume que ele é elástico, né? Então o módulo de K é o módulo de K', isso vamos chamar tudo de K. Padrão, problema padrão de espalhamento quântico elástico na aproximação de Born, né? Então aqui a gente vai tratar o átomo, né, como, digamos, o agente externo que interage com esse elétron. O átomo aquele cria um potencial.
né? Aí, então a gente vai e encaixa na aproximação de Bohr. Então, na verdade, é calcular a transformada de Fourier do seu átomo. É esse, da função de onda do átomozinho. Isso aqui eu só salientei isso, porque em quântica 3 a gente vai ver uma questão um pouco diferente. Né? Vai encarar como o sistema como sendo o elétron e o átomo. Né? Então, esse sistema todo como um todo, digamos, a energia se conserva, mas, digamos, aqui vai ter a possibilidade do espalhamento, digamos, inelástico, né? Desse elétron deixar parte da energia dele aqui no átomo e ir embora, então esse átomo mudar de estado. Então a gente está levando em consideração o grau de liberdade do átomo. Ou o contrário, né? Esse átomo ele está excitado, ele pode perder energia e dar energia para o elétron. Né? Isso não é o que a gente vai tratar aqui. Então por isso que esse elétron, de certa forma, não pode ser tão energético. Né? Eu comento isso no final. Mas ok, está claro o problema. Como é que você resolve agora? Então você precisa do potencial do problema para calcular a transformada de Fourier. Então a energia potencial do elétron, isso aqui é carga vezes o potencial eletrostático, né, tirado pelo átomo. Esse aqui é o φ. Então, digamos, o eletrostático médio. A ideia é que você considera o átomo, essa nuvem eletrônica, você não vai resolver. Cada um resolve a função de onda para priori cada elétron, se for um átomo grandão. Né? É tipo coisa de químico. Né? Então você vai ter uma função de onda, digamos, do átomo como um todo. Né? Como se fosse o elétron, essa densidade de probabilidade do elétron, como se fosse uma nuvem, né? Um contínuo aqui de eletrônico. Né? Então esse aqui é o potencial que o átomo cria. Né? Ele é o quê? Digamos, o átomo como um todo. Então é o elétron mais o núcleo. Né? O nuvem eletrônica mais o núcleo. Isso aqui tem que ser a solução da equação de Poisson, né? Que é eletrostática. Então essa aqui é a densidade de carga do átomo. Né? Então, a priori você precisa dar essa distribuição eletrônica, né? E o núcleo calcular dessa equação. Então você tem um ρ, né? E deixa eu botar aqui. Você tem um ρ, calculou, achou o φ. Joga aqui, tem o potencial, porque isso aqui é tudo clássico a priori. Né? Então o potencial não é quantizado. Né? O potencial é o potencial, aí você vai lá e bota isso no sistema de mecânica quântica. Né? Vai calcular a transformada de Fourier, vai ter lá a seção de choque. Então, quer dizer assim, o que é importante dessa densidade atômica? Uma, que o átomo como todo é neutro, né? Porque ele tem Z prótons e Z elétrons. Né? Então, o que é essa densidade de carga? O próton, a gente considera o núcleo como se fosse um ponto. Né? O núcleo, deixa eu ver se eu botei isso aqui. Aqui. O núcleo ele é da ordem de 10 a menos 15, né? E o átomo, a sua nuvem eletrônica é da ordem de 10 a menos 10. Né? Então, esses elétrons estão distribuídos aqui, né? E o núcleo está socado aqui. Né? Então você pode considerar isso aqui um ponto bem... Só se o seu cara for muito energético, sei lá o que, para o seu elétron ter um comprimento de onda ficar dessa ordem, né? Aí começou a virar uma física nuclear. Mas aqui não é o caso. Então, o núcleo, você tem módulo aqui, é a carga do próton. Só para ficar claro que esse cara é positivo, né? É aqui menos, é porque isso aqui é a carga do elétron, menos o módulo de E. Então aqui você tem Z prótons, né? Num ponto. Né? Essa aqui é a distribuição eletrônica, né? De distribuição de carga do núcleo. Esse aqui é a distribuição de carga da nuvem eletrônica. Né? Então, o que é isso daqui no final das contas? Né? É a carga do elétron vezes a distribuição do elétron, que a gente chama de distribuição eletrônica dos elétrons, que no final das contas é o π quadrado do átomo. Essa aqui é a função de onda do seu átomo, que tem Z elétrons. Igual que a gente fez para o átomo de hidrogênio, aquela função de onda do átomo de hidrogênio, que vê a distribuição, a probabilidade do elétron estar em um certo lugar. Né? Então, essa aqui, mais ou menos, óbvio que essa aqui é a distribuição de carga. No final das contas, você integra, né? Aqui vai dar Z, você vai integrar aqui, esse cara normalizado vai dar 1. Né? Então, vai dar Z, né? Porque você tem Z elétrons aqui, então aqui vai dar Z, então cancela, dá 0. Né? Essa é a ideia. Então, a ideia, porque a gente disse que o elétron é rápido, porque vai a aproximação de Bohr. Né? Só para dizer isso. Então, a gente já tem esse resultado pronto. Né? O cara entrou com K, saiu K'. Essa diferença K', é esse Q. Então, é só calcular isso aqui. Né? A transformada de Fourier do potencial. Então, basta saber o que é o potencial para calcular isso daqui. Então, a gente não vai tirar diretamente o potencial. A gente, da distribuição de carga, vamos ver que dá para tirar uma formuleta. Também não vai estar resolvido porque não tem o N, né, a distribuição eletrônica. Mas
em termos diretos já dos Fouriers. A gente vai entender. Então, a ideia aqui, por exemplo, essa conta que a gente tem que fazer, lembra que a energia potencial é carga e o potencial eletrostático. Carga do elétron e potencial eletrostático. Esse cara daqui, eu vou chamar de φ2. Seria o Fourier da distribuição, né? Do potencial. Aqui eu não é, talvez se você for comparar, porque tinha um 2π, 3 meios, Fourier. Ok, fora aquele fator, né? Então a gente vai trabalhar sem esse fator para não ficar atrapalhando, mas esse cara é o φ2, né? Basicamente é a transformada de Fourier. Então se esse cara é isso, o que é a inversa? Né? O φ é a integral do outro com tio, e aqui sinal de mais, mas aqui é importante, aqui é 2π ao cubo, porque você lembra isso de transformada de Fourier? Aqui não interessa o fator que você bota aqui e o outro fator que aparece aqui, o outro que aparece lá, a questão é que o produto deles tem que dar 1 sobre 2π ao cubo, né? Então por isso que geralmente a gente bota 3 meios de um lado e 3 meios do outro para ficar simétrico, né? Mas não tem problema botar um aqui, mas então aqui tem que ser necessariamente ser o cubo. Não pode esquecer isso aqui. Eu poderia ter botado definido esse cara com 2π ao cubo aqui e aqui não ia ter nada. Mas tudo bem, então isso aqui está aqui. Como é que você mostra isso? Né? Você inverte multiplicando por exponencial, integrando, né? E usando o delta de Dirac. Né? E o delta de Dirac tem esse 2π ao cubo, por isso que aparece. Então vamos voltar lá para a equação de Poisson. Vamos com aquelas definições, a gente vai resolver essa equação, né? Via Fourier, transformada de Fourier. Então você tem essa equação de Poisson, essa aqui é a sua distribuição de carga. Né? Aí vamos escrever para todo mundo. Então esse daqui, digamos, é o Fourier do φ, esse aqui é o Fourier da densidade eletrônica, e esse aqui é o delta de Dirac, que eu comentei antes, que você pode servir para inverter os dois, né? E ele aparece aqui. Né? Então todo mundo aqui tem 2π ao cubo mesmo. Esse necessariamente tem 2π ao cubo, aqui tem 2π ao cubo, 2π ao cubo, porque eu defini assim, né? Porque agora os inversos não vão ter fator nenhum. E esse f aqui, que é o Fourier dele aqui, né? Aqui, repara que aqui o fator é 1, né? Do mesmo jeito que o do φ2 também, invertendo aqui o fator é 1, esse cara que a gente chama de fator de forma. Basicamente é o Fourier da função de onda eletrônica. Né? Esse aqui é π quadrado. Né? Então, na verdade, o Fourier do quadrado da função de onda. Né? É o Fourier da densidade eletrônica. Esse cara é importante. Muito livro de química usam isso, né? Ou de física atômica. Esse conceito aparece bastante, fator de forma. Também teoria quântica de campo, né? Num contexto diferente. Mas aí vamos lá e substituir na equação. Né? Essa aqui é a equação mesmo, só joguei todo mundo pelo lado de cá, né, para ficar zero. Então aqui substitui o Fourier desse, aqui é a forma de integral do delta de Dirac, aqui o Fourier desse. Então quando você derivar duas vezes aqui, o nada ao quadrado aqui, ele atua em x, vai cair o iq quadrado. Então por isso que aqui fica menos q quadrado. E aqui repetiu o φ2. Aqui é só repetir, né? Aqui é o delta, constante, e aqui é o fator de forma. Né? E essa exponencial toda sai na frente de todo mundo, 2π ao cubo tem todo mundo, sai aqui na frente. Então essa é a transformada de Fourier de zero. Né? E a transformada de Fourier de zero é zero. Então esse cara aqui é zero, jogou para o lado de lá, achou o φ2. Né? Então o φ2 dá isso. Né? Então basicamente é o q quadrado dividindo o número atômico e o fator de forma. E repare que o φ2 é exatamente o que a gente precisa. Né? É esse cara aqui. Né? Fora um menos e. Né? Então a gente calculou esse cara aqui, que define como φ2. Então pronto, o problema era só esse. Né? Então transferiu tudo, aqui, volta lá na amplitude, na aproximação de Bohr, só tem essa carga aqui, que aqui vem um E, e tem um menos E do potencial, por isso que aqui é menos e aqui é quadrado, e ficou assim. Né? O resto só repetiu aqueles valores, né? O 2m, 4π, ε0, h quartado ao quadrado. Não, aqui não tinha ε0, ε0 veio daqui. Então era 2m, 4π, né, h quartado ao quadrado. E deu que esse aqui é só a amplitude de espalhamento, na aproximação de Bohr. Seção de choque, módulo quadrado. Né? Então esse aqui é o resultado genérico, você tem que dar o átomo, né? Significa, aí o cara resolve lá numericamente, lá com algum Hartree-Fock, ou sei lá, uma coisa mais sofisticada, essa distribuição eletrônica, calcula a transformada de Fourier dela, já aqui você tem o resultado do espalhamento, né? A previsão teórica aqui da mecânica quântica. E só para a gente escrever de jeito mais bonitão, lembra que aqui aparece E quadrado, 4π ε0, é o que eu geralmente chamo de alfa, né? O acoplamento lá no potencial colombiano.
e h cortado ao quadrado m alfa, esse m é massa do elétron, né, é o raio de Bohr. Então aparece, olha aqui que aparece alfa quadrado, m quadrado, h cortado à quarta aqui. Então isso é 1 sobre a zero ao quadrado. Dá para escrever assim, fica acho bonitão. Hein? Então fica bem claro aqui, bem enxuto. Né? Então, dependendo do átomo, né, essa escala parece que é o raio de Bohr. Repare que isso tem dimensão de área, porque Q tem dimensão de verso e comprimento. Então isso aqui tem Q a quarta, né? Então aqui é comprimento a quarta, aqui divide comprimento ao quadrado, isso aqui é número, né? Então isso aqui é comprimento ao quadrado. Né? Você pode ver que é número porque Z é número. Esse cara aqui está na dimensão certinha é número. Então dá isso aqui só para a gente guardar, né? No slide, né? O resultado final. Esse aqui é o seu fator de forma, sua distribuição eletrônica, calcula essa integral. Isso aqui vira função de θ, porque a função de θ, o θ está embutido aqui. Porque o K é K' menos K, o módulo de o Q é K' menos K, o módulo de Q, o espalhamento elástico é 2π seno, esse é 1 do espalhamento θ sobre 2. Então o θ está embutido aqui dentro do Q. Por exemplo, aqui tem o Q a quarta, esse cara daqui a quarta. Beleza? Esse aqui é o nosso resultado. Mas vamos ver alguns limites, né, dessa formuleta. Se o elétron for bem rápido, então você tem esse A seria, para que não é o A0, o A seria o raio efetivo do átomo, que é da ordem do raio de Bohr. Né? O átomo geralmente não muda, mesmo o átomo de hidrogênio ser muito simples, né, ele tem mais ou menos o tamanho de um átomo padrão. Porque você soca mais elétron, eles tendem a socar para dentro. Né? Então ele muda, não é que exatamente o A0, mas é da ordem de A0, 10 a menos 10 metros. Né? Então se a energia for grande, de forma que isso aqui fica grande, olha, o fator de forma, essa pontinha, né, a questão como aqui dentro do Q tem um K, né, aqui dentro do Q tem um K, né, então essa fase ela vai ficar grande. Então você vai começar a integrar em X, mas esse X está multiplicando um cara grande. Então você varre um pouquinho de X, esse cara varre para cima e para baixo um monte de vezes. Então, geralmente, quando você começar a integrar esse cara, ele vai dar tipo, uma interferência destrutiva. Né? Então, uma hora esse cara daqui é positivo, outra é negativo, positivo e negativo. Então, todo, digamos, dx que você pega, ele é tanto positivo quanto negativo, fica um borrão, para cima e para baixo. Então, você soma dá zero. Pega outro dx, soma dá zero. Então, no final dos contos, isso aqui tende a morrer. Então, se ele morre, na verdade, o que representa esse termo do fator de forma? Né? Então, isso aqui mostra que eu estou falando isso lá muito. Esse termo do fator de forma aqui, então, se joga ele fora, é a interação do elétron com a nuvem eletrônica. Esse aqui é o que veio do delta Dirac no centro, né? Então, a interação do elétron com uma carga pontual Z. Né? Então, é um Rutherford, né? Um cara com carga positiva, outro cara com carga negativa, aqui no caso. Né? Um cara parado no centro com carga positiva, interagindo com o potencial colombiano. Então, realmente, dá certinho. Você joga esse cara fora, ele vira, aqui fica só o que é a quarta, né? Então dá seno a quarta de θ sobre 2. É o Rutherford. Então você joga um elétron. Por isso que mais ou menos que o experimento do Rutherford funcionou. Né? Ele não jogou um elétron no potencial colombiano, ele jogou o elétron numa placa de ouro. Né? Então é um átomo. O elétron interagiu com um átomo de ouro. Mas esse elétron era rápido, então ele meio que passa e não enxerga a nuvem eletrônica. Né? Interage direto com o núcleo. Isso é uma propriedade curiosa. Né? Sai daqui. Se você não está acreditando muito nisso, no nosso exemplo explícito, a gente vai ver isso acontecendo, no caso de um átomo de hidrogênio. Agora, se o elétron for lento, né, aquela sempre na nossa história do elétron lento, o espalhamento fica isotrópico. Né? Vamos ver aqui que funciona. Então, o K é pequeno, né, então esse Q vai ficar pequeno. Por que eu posso fazer essa aproximação? Eu quero falar, eu vou integrar em todo átomo, em x de 0 a infinito. Por que esse cara vai ser pequeno? Mas tem que levar em conta que tem essa distribuição eletrônica aqui, né? Esse cara só não é zero, mais ou menos dentro do raio A. Né? Passando de A, isso aqui morreu. Isso aqui é a distribuição de probabilidade dos elétrons. Né? Então, na verdade, essa integral, de certa forma, ela só é efetiva dentro do raio A. Então, se a energia for pequena, isso aqui é verdade, né? Então você pode considerar que Q vezes X é pequeno, né? em todo lugar que você está integrando efetivamente. Então, vamos expandir exponencial. Esse cara é 1, né? Menos IQx, e vamos até o quadrado. Então, menos IQx ao quadrado. Então, menos I dividido por 2. Menos I ao quadrado ficou menos 1, né? Então, aqui meio, esse cara ao quadrado. Ok? Essa primeira integral
é a distribuição eletrônica, né? Você vai integrar, vai dar o número de elétrons lá, Z. Aí, em geral, né, vamos considerar aqui, se for um átomo, se você estiver no estado fundamental, alguma coisa assim, em geral a sua distribuição eletrônica vai ter uma simetria esférica. Né? Então, repara que se N for uma função só do raio, essa integral daqui, por isso que eu fui até o quadrado, essa integral linear é zero. Por quê? Porque você vai integrar aqui em Y, aqui vai ter Y, digamos, e aqui depende de R. Então o integrando é ímpar. Em X também é componente X, aqui vai ter um X, você vai integrar em X também é ímpar. Em Z é ímpar também. Então todos dão os componentes X, Y, Z, que quando você abrir esse vetor, né, componente, cada integral vai dar zero por paridade. Né? Então isso aqui é o momento de polo do átomo. Se ele tem uma distribuição esférica, é a quantidade de carga no raiozinho aqui. Se a distribuição é esférica, o momento de polo é zero. Então o nosso problema ficou o Z, é o fator de forma do Z, e aquela parte quadrática. Então lembra que na seção de choque aparece essa combinação, né? Então por isso que eu joguei o Z para um lado e esse aqui com sinal de menos. Né? Então aqui deu Z, né? Joga esse cara para cá, então Z menos F, esse aqui é zero, ficou mais isso daqui. Né? Então por isso que deu mais esse meio. Como aqui eu estou assumindo que é esférico, né? Então aqui dá para dar uma acertada. Aqui, produto escalar, então o raio desse, Q quadrado, raio desse, QR quadrado, cosseno do ângulo, de um com o outro. Então aqui vai ficar quadrado. Né? Esse Q quadrado tiramos fora. Esse cosseno quadrado é o ângulo que o Q faz com X. Obviamente eu vou escolher esse ângulo como sendo aqui na minha coordenada esférica, né? O ângulo como se fosse para a direção do Z. Né? Para aqui ficar seno gama, ou seno gama de gama. Né? E aí já chamei cosseno gama de U, aquela integral, aquele negócio padrão que a gente faz. Né? Então, desse jeito também o φ, né, o azimutal, o azimutal vai dar, não aparece, então a integração vai dar 2π, apareceu aqui. E essa integral é trivial, né, ficou assim, dá 2/3. Então aqui só botei aqui fora, ficou, aqui botei aqui, acho que direitinho aqui, 2π, aqui deu esse 2 eu cancelei aqui, então ficou 2π, 3, Q quadrado, beleza. Essa integral. O resultado é esse. Mas se você quiser escrever de um jeito mais bonitinho, você pode recolocar o parte angular, né? Porque olha o que é essa integral. Você tem a distribuição eletrônica esférica, né? Você vai calcular o valor médio de R quadrado. Então vai ter R quadrado, a integral desse π quadrado, que é o N. Então, coordenadas esféricas vai vir um dr R quadrado, quando você está calculando o valor médio de R quadrado, vai ficar R a quarto. Então é exatamente esse cara. Né? Só que tem a parte do ângulo, né, que vai dar 4π. Então aqui se eu multiplico aqui por 4π dividido por 4π, deixa esse 4π aqui, então 4π vezes isso é o valor médio de R ao quadrado do seu átomo. Eu acho que assim ficou mais bonitinho, ficou mais limpo, né? Então eu integrei o ângulo e depois voltei aqui com o ângulo. Aí deu o resultado aqui. Né? Esse aqui é a nossa seção de choque, nessa aproximação de Bohr. Então a gente calculou isso aqui. Então é só pegar aquele resultado e levar ao quadrado. Então aqui Então aqui na verdade cancelou o π, né? Ficou um 2 dividindo, um 3. Então aqui vai ficar esse cara a quarta, dividido por 4, e aqui 9. Então aqui, repara que tem um 4 aqui, o 4 que vem embaixo cancelou. Aí esse R quadrado ao quadrado, né? Dividido por 9. Beleza, deu certinho. Então ela é isotrópica e não depende de energia. Né? Na verdade só depende do valor médio do quadrado do raio. Ainda dá para ajeitar aqui de novo, em termos de raio de Bohr, porque aqui é alfa, né? Então esse cara é alfa ao quadrado. Então aqui é h quartada quarta, alfa ao quadrado, m ao quadrado. É o raio de Bohr, o inverso do raio de Bohr ao quadrado. Aqui. Então, na verdade, fica assim, né? Essa aproximação. Esse fator 9 ficou, né? Bonitinho, parece, né? E essa é a razão, o valor médio do raio quadrado do seu átomo, dividido pela escala atômica, né? Que é o raio de Bohr. Isso aqui é o quadrado. Então isso aqui tem dimensão de raio ao quadrado. Tem que ser dimensão de raio ao quadrado. Bacana. E lembrando na abordagem lá da outra semana, né, a perna do espalhamento, né, quando o espalhamento é de curto alcance, de certa forma delta zero, é a raiz disso aqui. Né? Então, olha, isso aqui é a perna do espalhamento. De certa forma, o comprimento é o raio efetivo, né, da esfera efetiva, como onde acontece o seu espalhamento. Né? Então é como se o átomo fosse uma esfera rígida com o raio dado por isso aqui. Aí o seu resultado, você jogou, dá 4π,
ou seção de choque total, né? 4π, esse cara aqui é o quadrado. Né? Então só ver bonitinho. Né? Então se você consegue calcular R quadrado do seu átomozinho, você já tem a perna do espalhamento, né? Mais ou menos a parte efetiva que acontece no espalhamento. Então, para acabar, vamos com um exemplo. Eu achei até que ia demorar mais. É que o exemplo é um pouco grande a conta aqui, né? Vamos aplicar aquilo tudo para o nosso átomo, o átomo de hidrogênio. Obviamente vou fazer o estado fundamental. Eu acho que na lista eu vou botar um estado diferente, mais difícil, para dar mais trabalho. Mas vamos lá. Esse aqui é o padrão, porque você tem um átomo isolado, lá bonitinho, ele vai ficar no estado fundamental. Então, o que a gente precisa, né? A distribuição eletrônica é esse quadrado. Só peguei esse cara e ver o quadrado. Então, é muito parecido com o problema que se fizeram numa lista já, né? Que era calcular exatamente a transformada de Fourier, né? O átomo de hidrogênio, estado fundamental, na repressão de momento, que é a transformada de Fourier. Só que aqui é o quadrado dele. Mas como é que é exponencial, basicamente é a mesma conta, né? Só que ganha um fator 2. Então, o fator de forma é só calcular essa integral. Então, é muito parecido com a integral que você já fez. Mas aqui eu vou fazer de novo. Né? Porque agora você já fez lá, já errou lá, então eu posso fazer que não tem problema. Então, bora. Só pegar e resolver a integral. Tá aqui a nossa integralzinha. Vamos usar coordenadas esféricas, obviamente. Né? Então, aqui R quadrado, pá. De novo, né? E direção do Q. É a direção como se fosse o meu eixo Z nesse sistema que eu estou pegando para integrar. Né? Então, aqui é QR cosseno de um ângulo. Eu não quero botar θ, porque eu estou evitando falar θ, porque aqui no Q tem aquele seno θ sobre 2. Né? É nesse Q aqui, ele é 2K, seno θ sobre 2, θ sobre 2, θ é o ângulo de espalhamento. Esse ângulo aqui, sei lá, gama, é um ângulo só de integração, né? Você chama do que você quiser. Então, aqui eu chamei cosseno já desse ângulo de U, então aqui ficou U, né? Aqui o D seno desse ângulo é o DU, integral de 0 a π vira integral de menos 1 a 1. Então, é o esqueminha padrão. E aqui resolver essa integral. Vai cair esse cara, vai botar em 1, e aqui vai ficar com um sinal de menos. Só que aqui quando cai um sinal de menos. Então, o cai em 1, quando eu boto aqui com 1, que fica com sinal de menos, eu estou pegando esse sinal de menos e botando aqui dentro. Menos, aqui o cara com menos 1 vai ficar mais. Só que aqui cai um sinal de menos, então ficou mais. Então, a gente é assim, acho que você entendeu, né? Ou você troca aqui U a menos U antes de fazer a integral, né? Tudo bem, dando o mesmo. Esse 2i aqui eu multipliquei e dividi por 2. Então, aqui tem 4, aqui tem 2i. Aqui caiu i, ficou i, caiu um q e um r. O q eu deixei aqui fora. O r eu já cancelei com esse r quadrado, aqui tem só um r. Isso aqui é um seno. Né? Mas a gente não vou... esse aqui para montar o seno, mas adiantando já, esse cara é a parte imaginária, essa integral daqui é a parte imaginária dessa integral, né? Porque a parte imaginária desse cara é o seno, né? Que está aqui. Ficou claro. É aquele truque que a gente sempre... Eu já fiz isso, acho que em aula síncrona, né? Porque é melhor fazer assim, porque essa integral aqui é simples, né? Substitui isso daqui, tudo esse fator, né? Que tem duas exponenciais soma, né? Então, exponencial de menos 2 sobre A0 mais i, q, isso tudo multiplicando r. Então, isso tudo vamos chamar de menos gama. Essa integral, aqui tem um r embaixo, né? Dá para escrever assim, né? Menos é a derivada de gama, integral desse cara aqui sem r nenhum. Né? Porque quando você derivar, vai cair um menos r. Né? Aí esse menos cancela, que dá certinho. Porque essa integral é trivial. Né? Então, essa dá menos 1 sobre gama, repete exponencial, no infinito dá 0, menos, em 0 dá 1, então fica menos 1, então deu 1 dividido por gama. Derivou aqui fica menos 1 sobre gama ao quadrado, aqui tem o sinal de menos, então essa integral é 1 sobre gama ao quadrado. Gama é esse cara aqui. Né? Voltando para a nossa integral, né? Ajeitando, esse aqui seria o nosso gama, então é só botar esse cara aqui, 1 sobre isso daqui ao quadrado, a parte imaginária. Tirar a parte imaginária, primeiro eu abri aqui, né? Então quadrado desse, menos 2 vezes 1 vezes o outro. Porque para pegar a parte imaginária que eu vou multiplicar e dividir pelo conjugado desse número complexo, que está aqui embaixo. Né? Então eu multipliquei e dividi por esse cara com sinal de mais, então a parte imaginária vai vir um cara que vem com sinal de mais, 4q, isso aqui. E embaixo vai ficar o módulo quadrado disso, né? Que é esse ao quadrado, mais esse é o cara ao quadrado. Então esse é o quadrado, mais esse é o quadrado, e aqui 4q a 0. Simples, né? Acho que falando assim é mais fácil do que fazer a conta, né? Então aqui o Q corta, né?
Então fica o 1A também, esse 4 fica 16, o Q cortou, o A ficou A0 a quarta e aqui ficou 16. Aí o que eu fiz aqui? Esse cara, esse A0 a quarta, 16, joguei para dentro. Né? Então aqui vai dividir por 16, vai ficar um A0 a quarta multiplicando. Então ele cortou 16, aqui tem A0 a quarta dividindo, ficou A0 ao quadrado multiplicando. E aqui dentro, né, então na verdade esse 16 dividindo, dentro aqui é 4, vira 4, porque aqui tudo é ao quadrado. Então aqui cortou, esse A0 a quarta aqui multiplicando, aqui dentro é A0 ao quadrado, porque o quadrado é o quadrado disso. Então aqui na verdade cortou isso, né? Ficou 1, e aqui ficou o A0 ao quadrado e o 4 dividindo. Aí ficou bonitão o resultado, bem simples, né? Na verdade tudo aparece em termos de... Porque lembra que o fator de forma é número, é dimensional. Então ele aparece todo na combinação de Q vezes A, A0. Q é o cara que caracteriza aqui, isso é energia, né? Q tem a dimensão de K, que é um sobre comprimento. E A0 é sua escala atômica, né? O raio de Bohr. Então aparece nessa combinação que é número. Beleza. O que eu fiz aqui para cá? Só abrir o quadrado. Então, menos 2 vezes 1 vezes o outro, vai ficar menos aqui com meio. Esse menos com meio com mais esse, vai ficar mais meio. Né? Então ele completa o quadrado agora com mais. Então aqui dá certinho. Show de bola, acabou. Só voltar na seção de choque, substituir. Né? Então aqui é o Z, que é 1, menos o F, que é isso daqui. Aqui é o nosso resultado geral. Né? Aqui ainda vamos tirar um mínimo, para simplificar um pouco mais. Né? Então joguei para cá, elevei o quadrado, né? 1 vai cancelar com 1, então vai ficar 2 vezes esse, mais o quadrado desse. Então 2 vezes esse, mais o quadrado desse. E aqui embaixo esse cara é o quadrado. Aqui ainda tirei isso aqui tudo em evidência, né? Então fica esse cara em evidência, e aqui fica um fator 8, né? Porque tirou aqui, e o A0 que quadrado. Agora esse cara em evidência, repara que ele vai dar uma simplificada aqui, né? Então aqui vai ficar... Eu vou voltar a escrever desse jeito com Q, né? Mas para escrever eu vou voltar com θ. Mas só repara aqui que vai cortar o Q, vai ficar Q quadrado, vai cortar o A0, e aqui vai ficar um fator 2. E agora vamos substituir e voltar o que é o Q. Só para a gente ter isso aqui assim, né? Em função de θ lá bonitinho. Então esse aqui é a nossa seção de choque. Né? Olha como esse resultado é lindo demais. Né? Então esse aqui é um resultado físico. Né? Está dizendo qual é a probabilidade do elétron sair em uma certa direção. Né? Por unidade de tempo, pelo fluxo incidente. Né? A ideia lá da nossa seção de choque. Então, você pode fazer um experimento e comparar com isso. Aqui eu não tenho um gráfico disso porque a matemática falhou, né, no final aqui com a gente. Mas não é complicado fazer esse gráfico. Agora vamos comparar com os limites que a gente viu lá de forma geral. Então se o cara é lento, aqui esse cara é pequeno, aqui é bem claro. Então vamos jogar esse cara aqui a 0. Né, então ele ficou a 0 quadrado. Então essa é a perna do espalhamento. Né. Então se você até comparar aquele resultado geral, ele tem uma relação com R quadrado, valor médio. Então aqui você pode tirar qual o valor médio do raio quadrado do átomo de hidrogênio, né? Sem fazer aquela conta de valor médio, só comparando aqui. Dá para saber qual que é. Então a perna do espalhamento é o raio, a ideia é o raio de Bohr. Né? E agora se o cara é grande, pega esse cara aqui, grande. Então vai vir esse cara a quarta, esse cara daqui, desculpa, esse cara aqui é o quadrado, então vai ficar a quarta. Esse cara daqui é a quarta, então aqui vai ficar 8. Então vai ficar seno a quarta, seno a oitava. Então vai dividir por seno a quarta. Então ficou esse seno a quarta, ajeita o resto, né? Dá exatamente o Rutherford. Que é a ideia que a gente estava falando que o fator de forma oscila, né, naquela integral. Então se você não acreditou lá, acredita aqui. Aqui é fácil ver, na mão, o resultado. Então realmente, se o elétron for muito rápido, ele não enxerga o elétron do átomo. Ele só enxerga um núcleo, o próton no núcleo. E aí ficou um espalhamento de um potencial colombiano. Um elétron e um próton interagindo no potencial colombiano. Né? Bacana. Outra coisa, agora está ficando grande, é a nossa seção de choque. Vamos calcular a seção de choque total? Acho que já comentei isso. Eu tinha a impressão que a seção de choque total era um negócio meio inútil, mas pelo menos a mecânica quântica é nada. Isso é bem relevante. Vamos dar a explicação aqui por quê. No final. Essa integral eu não vou fazer exatamente, mas só para dar uma ideia. Então, vamos substituir o nosso resultado. Aqui eu vou voltar para o Q.
né? Não vou escrever com seno, o seno que está lá. Está escrito aqui, né? Só substituir o que estava escrito no outro slide. Porque é mais fácil integrar em Q, fazer a troca aqui. Né? Por quê? Olha, na verdade até aparece assim, né? Esse Q e a 0 ao quadrado, vamos chamar isso aqui de V. Então aqui vai ficar V, aqui vai ficar V sobre 2. E aqui como é que vai ficar a integral? Porque o que é o dθ seno θ? O que é seno θ? É 2 vezes seno da metade cosseno da metade. Está aparecendo. Então deixa aqui quieto o D. E olha que dθ cosseno θ sobre 2, isso aqui é D de 2 seno θ sobre 2. Repara que você deriva aqui, né? Fica cosseno θ sobre 2, sai 1 meio e dθ, corta o 2. Então isso com isso é isso. Esse 2 continua aqui, né? O seno θ sobre 2 continua aqui. Okay? Então vamos montar esse carinha aqui, né? Agora se você for olhar, olha, esse daqui, esse aqui é dx vezes x, né? Então isso aqui é 1 meio de dx ao quadrado, que é o que é aqui ao quadrado. Então está meio já montado, né? Então quer dizer assim, eu posso chamar aqui de, eu ainda fiz uma passagem antes, né? Esse cara aqui, esse cara, só falta o k, né? Multiplica e divide por k quadrado, então bota um k aqui, divide por k ao quadrado, então esse cara vira o q dq. Também botei um a0 ao quadrado aqui, então ficou esse carinha aqui. Então isso daqui, ele é o quê? Ele é 1 meio de t esse cara ao quadrado, né? Só que eu quero v, então o v é 4 vezes esse cara ao quadrado. Então vai ser um fator 4 aqui, só que dividir por 2, então ficou um fator 2. Então deu isso aqui. Acho que consegui ter, faz no papelzinho, é bem simples a troca. Mas olha como ficou bonito, né? No final dos contos, simplesmente é dv, com um númerozinho, então aqui fica v sobre 2 e aqui fica v. Então a integral é simples, né? Ah, você tem que tomar cuidado com o limite de integração, né? A integral ia de, para que está feito aqui, né? De 0 a π, quando aqui é 0, esse cara é 0, quando aqui é π, aqui é 1. Né? Então quando aqui dá 1, aqui fica 2k. Então aqui ao quadrado vai ficar 4k a 0 ao quadrado, divide por 4, ficou k a 0 ao quadrado. Então o v vai de 0 a k a 0 ao quadrado. Essa integral dá para fazer, mas eu não vou fazer não. Aqui até eu joguei no matemática, mas como eu faria essa integral? Né? Você abre esse cara e começa a ajeitar, assim, por exemplo, o cruzado tem 1 mais v. Esse cara você separa, aqui divide 1 mais v a quarta, corta, fica 1 mais v ao cubo. Já resume uma parte. Aí você tem um quadrado desse. Né? No quadrado desse, digamos, vai ter um termo 1/4, né, mas vai ter v quadrado. Você pode somar e subtrair 1. Por quê? Porque 1 menos v ao quadrado é 1 mais v, 1 menos v. Aí 1 mais v, você corta aqui de novo. Né? Aí separa. Aí vai ficar sobrando um v. Um v você soma e subtrai 1. Aí onde tem 1 mais v, você corta aqui de novo. Aí some todos os v's. Né? E fica tudo assim, número dividido por 1 mais v ao cubo, o número 1 mais v à quarta, o número 1 mais v. Aí essa integral aqui é trivial. Faz assim. Viu? Só, é fácil. O resultado deu isso. Se o matemático não errou, desse aqui. Eu fiz no online, na internet. Né? E agora aqui vamos plotar. Esse cara, pelo menos os limites estão certinhos. Você joga esse cara a 0, repara que 0, 0, 0, ficou 16, ou 16, 12, divide por 3, ficou 4, né? Então 4π a 0 ao quadrado, que é o resultado que tem que dar. Né? A gente viu que a perna de espalhamento é a 0. Então por isso, na verdade, esse gráfico eu também fiz no online, né? É por k a 0, e aqui esse fator no 4π eu joguei para cá. Então esse gráfico está certinho. Né? Isso aqui é tudo um número puro e está direitinho. Então repara que, por isso que a ideia da perna de espalhamento, né? Acontece mais espalhamento quando essa partícula, aqui não tem questão de ressonância, né? o efeito, aquele efeito Ramsauer-Townsend. Né? Então o seu espalhamento aqui, digamos, para a energia pequena dá o máximo dele, né? Você vai aumentando, esse cara vai caindo. Né? Porque se o cara for muito rápido, ele simplesmente não enxerga o átomo, né? Ele passa direto, então por isso não tem espalhamento. Então lembra que isso aqui é questão de choque total, então o número de, você joga um monte de elétrons, um monte de átomo de hidrogênio, está pegando o número de elétrons espalhados, né, por unidade de tempo pelo fluxo incidente, em qualquer ângulo. Aí você fala assim, mas todo mundo é espalhado? A priori não, repara que se a sua energia for bem rápida, os caras passam direto, então pouca gente espalhada. Mas isso serve de alguma coisa? Fala, tudo bem, muito espalhado, pouco espalhado. Serve. Né? Serve principalmente em mecânica quântica, porque aqui tem um negócio legal. Esse espalhamento elástico, ele pode não ser a única possibilidade
o único evento possível, se jogou um elétron, eu falando, a gente vai ver em quântica 3, que, por exemplo, existe, dependendo da energia do seu elétron, né, ele pode interagir com o seu átomo e, digamos, excitar o seu átomo. Então ele está no estado fundamental, foi o primeiro estado, aí o elétron saiu lá, ele continuou sendo espalhado, mas essa é a seção de choque de outro processo. Então você pode começar a comparar. Esse gráfico não está em escala, porque esse daqui que eu calculei com o pessoal em quântica 3, né, não deu para calcular de novo, aí eu botei ele aqui, ele não está na mesma escala, então é só para ter uma ideia. Mas o que eu quero dizer, esse aqui seria o nosso paramento elástico. Então, um átomo de hidrogênio estava no estado fundamental. Eu botei a notação de químico para parecer que eu sei dessas coisas de experimento. Então, um S é L igual a 0. Né? Então, 1 aqui é um N. Então, ele saiu do estado fundamental, continuou no estado fundamental. Aqui ele saiu do estado fundamental, foi o primeiro estado com L igual a 0. Essa conta a gente vai fazer em quântica 2, quântica 3. Mas o que eu quero comparar aqui, que é bacana? Repara que esse gráfico é um gráfico com relação à energia. Então você está dizendo assim, para energia pequena, tem um certo valor, o seu espalhamento, necessariamente, aqui eu estou considerando que só existem essas duas situações, né? Mas existem mais, o cara pode ser citado para outros, mas até aqui é verdade. Até uma certa energia, o espalhamento necessariamente é elástico, né? Esse cara elástico ele domina, porque o elétron tem energia suficiente para excitar o átomo. Né? Aí a partir daqui, o elétron já tem energia para, digamos, o elétron que você mandou, para pegar, se ele fornecer essa energia para o átomo pode ser o estado fundamental para o primeiro estado. Então essa energia cinética que você mandou o elétron externo, tem que ser pelo menos essa diferença de energia. Aí começa a aparecer a possibilidade desse segundo fenômeno. Mas repara que aqui pode acontecer tanto um quanto o outro. Né? Então quem é mais provável de acontecer? Né? Você tem que olhar a seção de choque total. Né? Então, repara que esse espalhamento inelástico ele tem um certo pico, uma certa energia. Não está realmente na escala, não sei onde é bem, mas ele tem um pico, uma certa energia. Depois ele cai. Né? Mas então a questão é assim: você jogou, vamos supor que esse elétron está com mais ou menos essa região de energia. Então pode acontecer um ou outro. Se ele der mais energia, provavelmente aqui ia aparecer. Se ele tem energia para mandar o cara para o segundo estado, aqui pode aparecer o segundo. Ele sair do 1S, digamos, para o 3S. Fora que aqui para o segundo estado você pode ter os outros estados. Né? Pode ser com L igual. Com M diferente de 0 não dá, porque você vai fazer a conta, são ortogonais. Mas para M igual a 0, o L pode ser 1. Né? Então essa conta existe. Você pode fazer L. Então seria um 2P, né? com M igual a 0. Então aqui tem que somar. Então se você quer saber só a probabilidade dele ser estado, você tem que somar essa seção de choque total com a outra seção de choque total do outro processo que eu nem estou pegando. Então repara, mas eu quero dizer assim. Então para uma certa energia, esse cara domina. Né? Você tem que olhar a seção de choque total que diz isso. O número de caras que estão sendo espalhados, né? Estão acontecendo esse fenômeno, com o número de caras que estão sendo espalhados para esse fenômeno. Então agora aqui, quem domina, se está por aqui, você sabe que a probabilidade do espalhamento elástico é pequena com relação a um espalhamento inelástico. Mas se a energia for um pouco maior, os dois a priori ficam bem pequenos. Né? Aí talvez o outro aqui, um terceiro estado domine. Tem um terceiro pico aqui. E por aí vai. Então por isso que é importante você saber comparar. Você precisa calcular a ação de choque total para comparar se é mais provável acontecer um cara ou outro cara. Né? Para saber, digamos assim, está acontecendo um fenômenozinho, de vez em quando, 1 a cada 1000 acontece um negócio diferente. Mas por quê? Porque na verdade, o outro fenômeno é muito mais provável, digamos. Quando você compara um choque entre um e o outro, seria essa aqui a brincadeira. Então aqui é um negócio bacana para pensar de física. Né? E até para você olhar. Como esse cara tem um pico, vamos supor que eu peguei e fiz eu quero excitar um átomo de hidrogênio. Né? No estado 2S, porque a priori esse cara é instável, depois ele vai decair e vai emitir um fóton. Vamos supor que eu quero o fóton. Né? Aí como você vai fazer isso? A mecânica quântica é a beleza. Então eu vou jogar um elétron nesse átomo de hidrogênio, mas como eu sei esses resultados, eu vou jogar ele mais ou menos com essa energia aqui. Porque agora esse cara daqui, ele é bem mais provável que o outro. Né? Então é bem certo que aconteça que esse elétron perca uma energia e excite esse átomo.
Depois eu faço o que esse átomo foi para o primeiro estado de estado, vamos supor que eu tenho um propósito para isso. Né? Mas aqui é um jeito de você criar uma coisa. Agora, digamos, se a energia, aí você sabe mais ou menos a energia certa que você tem que jogar para ter o resultado que você quer. Então aqui está a beleza. Esse aqui acho que tá bom, acho que deu para entender. Vou ficar repetindo a mesma coisa. Você entendeu o esquema. Então aqui é um negócio bonito para a gente terminar o curso. Um resultado forte, né? Um problema legal, que você realmente aqui não é brincadeira de o potencial colombiano. Mas o que é potencial colombiano? Um elétron e um próton? Isso não tem muita graça. Agora um elétron e um átomo, sim. Né? É aqui um átomo de hidrogênio, um átomo de verdade, existe. Né? Então você pode fazer e, digamos, tem esse tipo de processo. A gente vai ver em quântica 3 esse processo inelástico. Então aqui eu acho muito legal. Acho que esse é a parte, o ápice do nosso curso. Esses espalhamentos aqui. Né? Então, chega, pessoal. Vamos fazer um resumão para o que foi o nosso curso. Então a gente viu o oscilador, a parte de criação e aniquilação, acho que isso ficou ok. Né? O Hermite a gente viu meio corrido, mas porque você tem as notas de funções especiais na sua mão. Né? Se você não estudou isso em física matemática, estude. Né? Essa parte de estados coerentes, o oscilador forçado, nem é muito visto em curso de mecânica quântica, mas eu achei que deu para fazer. Então aqui eu acho que foi um bom curso. Momento angular também, né? Viu que a construção, né, que é operador de criação e aniquilação, o harmônico esférico construído assim, e muito pouco com o Legendre associado. Se você não fez curso de física matemática, está tudo lá nas notinhas de funções especiais. Né? Então por isso que ficou, o nosso tempo é mais curto, né? Fui jogando para lá. Então aqui eu acho que ficou ok. Problema de força central, aquela construção do problema dos corpos, que ficou bem explicadinho, e o átomo de hidrogênio, que é o que tem que fazer. Né? Aqui, de novo, o Laguerre associado ficou talvez um pouco menos na discussão a discussão poderia ter sido maior, né? Mas, de novo, está nas notinhas de funções especiais. Né? E aqui o espalhamento. Talvez acho que a parte mais problemática, a gente tinha mais coisa para falar, mas o tempo ficou isso, mas a gente viu o padrão. Isso aqui que basicamente isso você tem que saber. E geralmente que você é cobrado em essas provas por aí. A parte de ondas parciais, né? Esse é o nome, lembra? Que é a parte de fase de deslocamento. E geralmente aqui sempre abordo com partícula lenta, né? E a nossa perturbação na aproximação de Bohr, que é aquela transformada de Fourier. Isso daqui também você pode ser cobrado, você tem que saber isso bem. Isso foi um resumo do nosso curso. E o que não foi o nosso curso? Então aqui, o oscilador, eu acho que eu não sei mais o que eu poderia falar. Foi ok. No momento angular, tem um assunto que chama teorema de Wigner-Eckart, que é você calcular valores médios, né, para um estado que tem momento angular bem definido. Valores médios de certos operadores. Né. Esse operador, digamos, escalar, vetor, tensor, isso eu falo em quântica 3. Mentira! Potencial central, né? Poderia ter feito mais exemplos, outros potenciais, inventar potencial maluco para a gente usar aquelas funções especiais, mas ficou mais para a física matemática. Agora, no espalhamento, realmente faltou mais coisinhas aqui, né? A parte de espalhamento de partículas rápidas, não no Bohr, né? Mas apesar que ela pode ser bem rápida, tem um outro tipo de aproximação, chama aproximação iconal. Você não precisa assumir que o potencial é meio que fraco. Né? E tem uma ligação mais próxima com o limite clássico. Né? Isso faltou. Aqui eu estou botando coisas assim que eu tenho pronto, né, que eu poderia fazer e não fiz praticamente por falta de tempo. Né? Então a gente podia falar mais de fase de deslocamento, de propriedades analíticas que ela tem, de estados ligados, como polos, os polos no quarto quadrante, né, que são ressonâncias, toda aquela parte. Ressonância também em partícula lenta, né? Eu não comentei, que é quando fura essa análise do espalhamento ser independente da energia, né? Quando a partícula é lenta. E sistema metastável, né? Quando tem polo nesse quarto quadrante, né? Então você tem uma ressonânciazinha e sistema metastável. Você joga o cara, digamos, o espalhamento, você joga num sistema, esse sistema agarra essa partícula, ele não espalha. Ele agarra, mas ele agarra por um tempo, né, e depois joga de volta. Né? Então esse tempo é o tempo de atraso, né? Mas ele tem a propriedade, dependendo de como for esse tempo de atraso, a gente caracteriza como ressonância. Então por um tempo, o cara que você jogou, ele agarrou, ele vê um estado ligado,
ou um estado metastável. Até em teoria de campo, né, física de partículas, esse estado, de certa forma, ele é como se fosse uma partícula mesmo. Então ele é uma partícula, você é uma partícula depois que desmonta. Né? Então ele agarra o cara, fio no sistema ligado, mas depois o sistema não se aguenta. Né? E isso faltou. Né? Então acho que foi isso, pessoal. Foi um grande prazer fazer os videozinhos aqui para vocês. Né? Esse foi o nosso curso de Quântica 2. Falou, pessoal. Abração aí. E até a gente ainda tem uma aula síncrona, né? E depois entrevista. Falou, abração. Valeu aí e fui. Acabou! 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 É dessa! É dessa! Pra acabar! Pra exorcizar o último fantasma! Continua.